Fala galera, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre tecnologia e como essas organizações estão se comportando no mercado de trabalho atual, certo? Bom, a gente vive numa época em que as coisas ficam obsoletas muito rápido e as pessoas elas têm aceitado essa inovação de uma forma mais rápida ainda. Por exemplo, depois de inventada, a eletricidade demorou 46 anos para ser adotada na população norte-americana. O telefone demorou 35 anos, o rádio 31, o computador já levou 16, o celular 13 e a internet apenas 7. Então, enquanto algumas organizações conseguem se adaptar às novas tecnologias e às novas mudanças de uma forma mais rápida, ainda existem outras empresas mais tradicionais que levam mais tempo e que não conseguem acompanhar esse ritmo. E não adianta, a inovação sempre será inevitável, sempre vai haver mudanças e que a gente precisa estar acompanhando isso aí. Os taxistas brigam, vão para as ruas, bloqueiam, fazem carreatas, protestam, mas o Uber modificou a forma que as pessoas realizam, se transportam de um lugar para o outro. Grandes mídias também diariamente sofrem com a perda de receitas para o Google, mas o atual número do mercado mundial de publicidade é o Google. A Apple também do mesmo jeito e outras empresas também que vêm inovando aí constantemente. Então, quem dita um mercado não são as empresas, são os consumidores. Sindicatos vão chiar, indústrias vão reclamar, mas todos esses movimentos gerados pelo desespero de setores inteiros da economia desaparecerão em vão. Por exemplo, a Kodak é um bom exemplo que nós podemos citar. Mesmo ela sendo a potência global de tecnologia e inovação na época, por quê? Porque foi ela que inventou o filme fotográfico, inventou a câmera digital, ela ficou estagnada no mercado. O que foi que aconteceu? Ela liderou esse mercado durante muitos anos. Durante muitos anos. Em 96, ela era a quarta empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Ela estava atrás do McDonald's, da Coca-Cola e da Disney. Mas em 2012 ela pediu falência, por questão de não inovar e não acompanhar esse mercado, certo? Então, é uma tendência em que as coisas vão acontecer. Por exemplo, em 2007, podemos citar a Nokia também. A Nokia em 2007 era líder mundial de celulares. E 5 anos depois ela também decretou falência. Naquele mesmo ano, de 2007, o Steve Jobs lançou o iPhone, quebrando todos os paradigmas, lançando um celular com uma tela touchscreen e com um único botão. Então, todo mundo achou um absurdo aquela ideia ali. Mas hoje em dia, a Nokia não existe mais, quebrou, foi vendida por 3% do seu valor de mercado. Praticamente não vemos mais celulares do estilo daquela época de 2007. E ainda que muitos pensem, isso não deveria acontecer, essas tecnologias, essas empresas novas, vêm, quebram, mudam tudo, mas é inevitável, não existe, é o progresso, é uma linha do tempo que as coisas vão acontecendo. Thomas Edison inventou a lâmpada e os acendedores de lampião ficaram indignados com ele. Carl Benz inventou o carro e também os carroceiros ficaram muito indignados com eles. A televisão irritou os radialistas, o computador irritou os datilógrafos, hoje o WhatsApp irrita as telefônicas. A Tesla, uma empresa de carros que fabrica carros elétricos, carros de alta performance elétricos, a Tesla irrita os petroleiros. A Netflix irrita as emissoras de TV. Enfim, o progresso é a esperança dos povos e desespero para quem está acomodado. A inovação é inevitável. Não tem como fugir dela. Aqui alguns casos de inovações que vêm sendo atualizados nos últimos anos, vêm sendo estudados no Vale do Silício, em alguns lugares, alguns centros de inovação ao redor do mundo, inclusive no Brasil já existem alguns polos nos quais são estudados assuntos desse tipo. Um deles são os carros sem motorista. Isso já é uma realidade no mundo atual. Já existem carros sem motoristas que estão sendo testados e num breve futuro não vai haver mais a necessidade de haver um motorista ou de você pagar pelo serviço de motorista no táxi. Então, os táxis vão ser autônomos, o Uber vai ser autônomo, o seu próprio carro vai ser autônomo, você não vai ter mais a necessidade de pagar
pela uma pessoa humana para dirigir o carro. Só o impacto disso para as montadoras e para as seguradoras. Os acidentes vão diminuir, a demanda vai diminuir, pessoas não vão mais ser estimuladas a comprar seu próprio carro, porque elas vão pagar por um serviço extremamente barato. Quantas indústrias, quantas empresas, quantas coisas vão ser impactadas por conta de uma ideia como essa, de um carro autônomo? E novos mercados vão surgir também, outras empresas vão surgir para atender outras demandas, para atender essa nova necessidade, essa nova realidade que existe. Parece loucura, mas já é uma realidade. Também à beira de uma grande inovação que vai vir por aí, que são as impressoras 3D. Os produtos hoje em dia são concebidos por grandes indústrias, por grandes empresas, por toda uma equipe de produção. Mas já imaginou você fazer o download de uma bolsa, pela internet e você poder imprimir sua bolsa em casa? Pois é, esse tipo de coisa já está sendo acontecido. E, inclusive, eu posso citar um caso real disso aí, de astronautas que estão levando equipamentos para Marte, e esses equipamentos não cabem todos dentro da astronave. E o que é que eles fazem? Eles colocam os modelos no computador e levam uma impressora 3D dentro da astronave e vão imprimindo esses modelos durante o trajeto da viagem. Os casos são muitos. A gente pode citar um surfista americano que decidiu ir morar 5 meses na Austrália, passar 5 meses surfando, mas ele queria documentar a sua aventura, o seu surf. E aí o que foi que ele fez? Ele pegou uma câmera da Kodak, um suporte para o pulso e uma capa à prova d'água e botou tudo num produto só, montou essa engenhoca, colocou no braço dele para poder gravar os seus vídeos surfando. E aí ele foi aperfeiçoando esse produto, chegou uma hora que ele decidiu vender, fez contato com um fornecedor chinês, mandou o produto para a China, aperfeiçoou, remodelou, e aí surgiu a GoPro. Claro, não foi do dia para a noite, isso levou 2, 3 anos, ele foi aperfeiçoando. No começo ele usou uma câmera da Kodak, mas depois ele criou sua própria câmera, lançou uma versão inicial num formato, numa qualidade, baixa qualidade, depois começou a colocar para gravar vídeos com áudio, depois, 2 anos depois já lançou uma câmera com HD, e por aí vai, foi aperfeiçoando seu produto. Mas tudo isso começou porque ele viu uma oportunidade de negócio naquele lugar. E, naquela época, não existiam câmeras para filmar surfistas. Não existiam essa possibilidade. Os surfistas que tinham essa opção de gravar as suas aventuras eram surfistas profissionais que disponibilizavam de muitos recursos para poder fazer esse tipo de coisa. E o que foi que ele fez? Ele viu uma oportunidade de investir nesse mercado. E hoje em dia qualquer um pode gravar seus vídeos, pode fazer seus próprios vídeos, suas montagens e publicar na internet ou documentar suas aventuras e por aí vai. São casos como esse que a gente vê acontecer, como a Netflix, como a Tesla, como o iFood, como o Uber. E eu li recentemente um livro em que ele contextualiza muito bem isso. E ele faz uma analogia bem interessante. Foi na cidade do Vale do Silício e ele visitou uma escola lá. E lá no Vale do Silício, as pessoas aprendem a matemática de um jeito diferente. Elas já aprendem uma visão empreendedora na própria escola. Por exemplo, aqui no Brasil, a pergunta da prova acontece da seguinte forma. Dado x e y igual a tanto, calcule o valor de z. Lá no Vale do Silício as coisas acontecem da forma diferente. A pergunta não é dada com as variáveis já definidas. É o aluno que define as variáveis. Por exemplo, em vez de perguntar qual é o valor de z, passando os valores de x e y, lá eles dizem assim, dado uma rodovia, quantos carros cabem nessa rodovia? Ou seja, é o aluno em quem vai dizer que o tamanho do carro tem 3 metros, que eu vou considerar a rodovia de 2 metros de comprimento, que a rodovia tem 2 faixas ou 3, enfim, as variáveis quem define é o aluno. Isso é, já estimula o aluno desde a adolescência a pensar, a criar novos problemas. Por quê? Porque quando ele chegar no futuro, não é na vida real,
não é, as variáveis não são definidas. É o gestor, é o líder, é o empreendedor em que vai ter que encontrar soluções, vai ter que encontrar as variáveis para aquele problema. As variáveis não chegam até a gente. É a gente que tem que ir atrás para resolver um determinado problema. As tecnologias, elas estão convergindo numa velocidade em que estão mudando praticamente todos os setores da economia. E a gente está vendo empresas grandes, grandes indústrias, sendo afundadas por empresas fundadas dentro de uma garagem. Isso já é uma realidade. O Uber revolucionou a indústria de táxi sem ter nenhum táxi. O Airbnb é a maior rede de hospedagens do mundo sem ter nenhum hotel. O Netflix é a maior rede de cinemas mundial sem ter nenhum inventário. E a Tesla vende os carros mais fantásticos da atualidade, mais desejados, sem ter nenhuma concessionária. Você faz o pedido pela internet e você recebe o carro na porta da sua casa. Então, talvez isso seja um pouco loucura, talvez o que a gente esteja vivendo hoje esteja um pouco fora da realidade, porque a gente nunca viveu nada disso antes, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Quem muda o mundo são as pessoas que jogam nesse time, são as pessoas que fazem, não as pessoas que ficam olhando, não as pessoas que esperam, que são sedentárias, mas as pessoas que vão atrás e que se determinam e que se empenham a fazer uma coisa diferente. As pessoas incomodadas, as pessoas insatisfeitas, as pessoas que querem preencher, querem fazer algo novo pela nossa sociedade, pelo nosso povo, pelo nosso mundo. Um abraço, que Deus abençoe suas ideias, que Deus abençoe seus pensamentos, suas inovações, suas atitudes, suas determinações. E vamos para frente. Vamos mudar o mundo.